Estamos nessa manhã felizes porque estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Aquele que era, que é e que será para sempre o nosso refúgio, o nosso descanso, o nosso esconderijo, aquele que pode fazer por nós o impossível. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus pode fazer por você o impossível que você espera. Amém? Deus, Ele é real, Ele é poderoso e Ele pode fazer em nós e através de nós coisas grandes e impossíveis que nós nem imaginamos. Seu amor, sua graça, ela é poderosa sobre nossas vidas. Amém? Nessa manhã eu queria compartilhar um texto com você, que está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 10 e 11. Hebreus, capítulo 4, versículos 10 e 11. Amém? Diz assim o texto da palavra do Senhor: pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Amém? Todo aquele que deseja buscar em Deus refrigério para a sua alma, encontrará nele. Às vezes na nossa carreira cristã, na nossa vida, às vezes na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós estamos, por vezes, nos encontramos em um ambiente de extremo cansaço. Essa manhã, quantos têm se sentido cansado de algumas atividades, de algumas afazeres, de alguns problemas, de algumas circunstâncias na sua vida? Isso é a vida. Isso é a vida. O cansaço na vida do ser humano, ele é real. Por vezes nós estamos cansados porque estamos correndo muito, porque nós não estamos numa corrida, nós estamos numa maratona, amém? Você não pode esquecer isso, amém? A diferença da corrida para a maratona todo mundo sabe, né? A corrida, aquela corrida que você tem, um disparo de 100 metros, de 50 metros, você precisa dar tudo ali, porque você precisa chegar na frente, você quer ser o primeiro. Mas a maratona, ela é feita de estratégias. A maratona, ela é feita de um processo, ela é uma corrida muito distante, é um percurso que você vai fazer que é longo. E por vezes, esse percurso longo da nossa vida, porque isso é a carreira cristã, ela nos deixa cansados, porque somos pessoas, somos homens, somos mulheres, somos seres humanos, e por sermos pessoas, temos a condição de estar ou não cansado. Às vezes estamos cansados fisicamente, cansaço, desgaste físico, desgaste porque nós estamos amadurecendo, envelhecendo, porque o tempo está passando e esse cansaço acontece, ele é real, ele pode nos pegar em alguns momentos, e em alguns momentos nós podemos parar e refletir, e precisamos parar e refletir se realmente tudo isso que estamos fazendo tem sentido. Às vezes estamos cansados, talvez pela nossa atividade emocional, estamos desenvolvendo uma atividade emocional muito intensa, estamos emocionalmente abatidos, nossos relacionamentos, a demanda do nosso dia a dia, seja em casa, seja com o marido, seja com a esposa, com os filhos, emocionalmente com as relações entre irmãos, relações de trabalho, isso tudo também às vezes nos cansa. Às vezes também podemos estar cansados espiritualmente, porque o espiritual, ele faz parte desse processo de vida. Nós somos corpo, alma e espírito, e por sermos parte desse espírito e termos parte desse espírito, às vezes estamos cansados. A luta, os desafios da carreira cristã, os desafios da nossa vida espiritual, o permanecer na fé, o permanecer buscando a presença do Senhor, o permanecer, essa busca intensa de estar dedicado em fazer a obra do Senhor, também nos cansa. Mas hoje o Senhor nos traz uma palavra de alívio e de refrigério para a nossa alma, amém? Amém, queridos? Hoje o Senhor nos convida a nós descansarmos nele, seja espiritualmente, seja fisicamente, seja emocionalmente. Nós precisamos aprender a descansar, e descansar é confiar em Deus, descansar é entregar no Senhor, é dedicar toda a nossa demanda de preocupação, todo o nosso desgaste nas mãos daquele que de fato pode mudar a nossa história.
O Senhor Jesus nos ensina que é importante descansar. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos sempre em busca de algo. O ser humano, ele nunca está satisfeito com aquilo que ele alcança, ele sempre quer mais, e isso é bom, isso não é ruim, isso é bom. Porém, nós precisamos fazer isso dentro de um projeto de Deus para as nossas vidas. Porque quando fazemos isso dentro de um projeto de Deus, nós alcançamos resultados de Deus. Próprio Senhor nosso Deus, Ele disse que em Gênesis capítulo 2, versículo 3, Ele fala que Ele criou todas as coisas e no sétimo dia Ele descansou. No sétimo dia Ele parou, olhou tudo que fez, revisitou tudo aquilo que Ele construiu, e Ele olhou e disse, tudo que eu fiz foi muito bom, então agora eu descanso. Eu e você precisamos descansar. Eu e você precisamos encontrar em Deus um lugar de refúgio, de abrigo, de tranquilidade, porque a nossa carreira não acabou, amém? Nós temos uma longa jornada para alcançar e desafios que estão no coração de Deus para as nossas vidas. E por termos esse projeto de Deus para nós não podemos dar 100% da nossa estrutura emocional, física e espiritual agora, porque senão nós não vamos ter mais o que dar amanhã. Precisamos dentro de uma estratégia de vida cristã, dentro de uma estratégia de projeto de Deus para as nossas vidas. Precisamos avançar, crescer e não desfalecer. Olhe para a pessoa que está do seu lado mais uma vez e diga, o descanso é a grande arma espiritual para vencermos o mundo. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Abra sua Bíblia aí comigo, em Mateus, acompanha aí. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Diz assim o texto: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Versículo 29 diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Olha o projeto, querido, olha o projeto que o evangelista, o profeta, né? Aquele que tem uma visão, precisa ter da parte de Deus, o convite e aceitar o convite de Deus para a sua vida, ir até o Senhor Jesus e descansar nele, porque nele nós temos refúgio, abrigo e segurança. Existem alguns passos na nossa vida que nós precisamos seguir para nós vivermos uma vida de descanso em Deus. A primeira coisa é ir até Jesus. Diga, eu preciso ir até Jesus. Diga, eu preciso ir até Jesus. Não há descanso fora de Deus, não há descanso fora de Jesus. Não tem como nós refrigerarmos a nossa alma, não tem como nós acalmarmos o nosso espírito se não for em Deus. O projeto do Senhor para a nossa vida, querido, ele é muito mais do que aquilo que você talvez está conseguindo mensurar. Talvez dentro daquilo que você pensa ao longo dos anos, nós vamos findar um ano agora, e logo você vai ter projetos, você vai pegar a sua agenda, ou talvez você vai fazer ali as suas anotações, e vai começar a programar o que você vai fazer para o exercício de 2025. Existem sonhos, existem projetos, existem metas que você quer alcançar, existem resultados que você precisa alcançar, mas nada disso consegue se fazer se você não estiver alinhado com o projeto de Deus para a sua vida. Tudo aquilo que você faz em Deus, você encontra resultados e respostas. E o descanso em Jesus faz parte de um projeto de conquista. Eu preciso descansar para conquistar. Eu preciso projetar os meus alvos e os meus objetivos. Eu preciso projetar os passos que eu vou dar para que eu possa alcançar os resultados que eu preciso alcançar. Eu preciso sonhar em Deus e eu preciso buscar no Senhor a esperança e a expectativa para a minha vida, porque nele eu encontro resposta. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa é a proposta do Senhor. Talvez na sua vida, você tenha buscado no Senhor, ou buscado em outras circunstâncias, mas talvez você não tenha encontrado a resposta, porque talvez nas circunstâncias você não vai ver o resultado esperado, mas no Senhor, Ele sempre vai trazer ao seu coração a certeza de que você não está tendo o seu tempo desperdiçado. No Senhor, os seus sonhos e os seus projetos, eles são alinhados dentro de uma visão de Deus para a sua vida.
No Senhor, o descanso, ele é algo real. Às vezes, na nossa vida, nós buscamos e ansiamos por ter resultados e respostas. O mundo, ele requer de nós respostas. O mundo, ele requer de nós resultados e os resultados, eles precisam acontecer. Nós somos movidos por resultados. Nós somos movidos por uma esperança em que nós damos para alguém para que alguma coisa aconteça e aquela pessoa busca em você. É assim com seu filho, é assim com a sua esposa, é assim com seu marido. Você promete algo, você diz que vai acontecer algo e ele espera que aquilo aconteça. Esses são os resultados que nós precisamos entregar. Essas são as respostas que nós precisamos entregar. Mas isso tudo precisa estar alinhado a um projeto de Deus para a nossa vida. E eu quero nessa manhã trazer com você essa perspectiva de conseguir descansar em Deus para alcançar os seus resultados, amém? Diga comigo, eu preciso descansar no Senhor para alcançar os resultados. Para entrar no descanso, o único movimento que nós precisamos fazer é ir até Jesus, é ir até Ele e não nos esforçar. Não precisamos fazer jejuns, ler a palavra por algum motivo, fazer votos. Nós precisamos tão somente buscar em Deus o nosso refúgio, a nossa descansa. O jejum, a palavra, a leitura, isso tudo é bom e faz parte do nosso projeto de crescimento em Deus, mas isso não define o descanso que o Senhor tem para a nossa vida. O que define o descanso que o Senhor tem para a nossa vida é nós entregarmos a Ele e dedicarmos a Ele toda a perspectiva da nossa fé, da nossa esperança, todos os anseios da nossa alma. Buscar em Deus respostas e resultados faz com que nós consigamos ver o futuro planejado por Deus para a nossa vida. Buscar em Deus respostas e resultados faz com que nós possamos almejar os resultados de Deus para a nossa vida. E isso faz com que nós consigamos entender o projeto da nossa caminhada. Existe um projeto de Deus para cada um de nós, amém? Existe um projeto de caminhada para você, existe um projeto de caminhada para a minha vida, e esse projeto nós precisamos buscar no Senhor, porque se nós não buscarmos em Deus os resultados advindos do Senhor para a nossa vida, nós vamos caminhar e correr por direções ermas, por caminhos que nós não vamos saber exatamente aonde vamos chegar. Todos nós queremos chegar em algum lugar. Hoje eu e você estamos aqui por um motivo. Hoje eu e você estamos aqui talvez porque fomos convidados, ou talvez porque alguém se dedicou em nos pegar em nossa casa, alguém se dedicou em ir até nós e lançar um convite, e essa pessoa está empenhada em te fazer conhecer um Deus que pode infinitamente mais do que qualquer pessoa possa fazer por você. Essa pessoa está dedicada em te fazer conhecer um Deus que traz resultados reais, traz resultados de esperança e de perspectiva para a sua e para a minha vida. Mas não há como nós seguirmos nesse projeto, nessa caminhada, se nós não buscarmos no Senhor a resposta e a certeza de que Cristo morreu por nós, e termos esse Cristo guardado em nosso coração, se nós não buscarmos no Senhor o descanso para a nossa alma. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, aliás, já lemos aqui esse texto, né? Mateus 11, 29, ele fala: tome sobre você o meu jugo, e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. O segundo passo que nós devemos ter para descansar no Senhor é caminhar aprendendo com Jesus. Diga, eu preciso caminhar para aprender com Jesus. Para aprender com o Senhor, você precisa estar na caminhada com Ele. Não tem como você aprender do Senhor se você não caminhar junto com Ele. O jugo, ele fala de um instrumento colocado sobre as costas do boi. O jugo, ou canga, ele é um instrumento que é colocado sobre a costa do boi, onde ele, quando coloca aquilo, ele puxa, né, um instrumento, uma carroça, ou às vezes ele puxa, né, um instrumento para arar a terra. O interessante desse instrumento é que quando você tem um boi novo, ele é colocado junto com um boi velho, e essa canga, esse jugo, muitas vezes ele é colocado sobre esse boi novo e esse boi velho para que eles possam andar nessa caminhada, e esse boi velho vai ensinar esse boi novo a fazer o caminho, né, a jornada que ele precisa trilhar todos os dias.
Às vezes nós somos como esse boi novo, que estamos agitados, não estamos acostumados com esse jugo nas nossas costas. E nós precisamos ter alguém experiente, que sabe o caminho, alguém que sabe nos conduzir, nos levar e fazer a jornada, e fazer e cumprir a tarefa, e cumprir o propósito para o qual eu estou ali. O Senhor, Ele se oferece, o Senhor Jesus, Ele se propõe, Ele se oferece a ser esse que vai nos ensinar o caminho. Eu não tenho como aprender o caminho se não estiver ao lado do Senhor Jesus. O versículo aqui fala que nós precisamos estar caminhando com Jesus, ao lado do Senhor Jesus, para podermos trilhar o caminho, cumprir a tarefa. Não tem como você cumprir essa tarefa se você não estiver alinhado com o Senhor Jesus. Então, tudo que você tem feito, tudo que você tem sonhado, as suas perspectivas e os seus projetos de vida, eles precisam estar alinhados àquele que vai te ensinar como alcançar os resultados. Eles precisam estar alinhados àquele que vai te fazer caminhar com Ele. Jesus, Ele se dispõe a caminhar comigo e com você. O Senhor Jesus, Ele se dispõe a fazer com que essa jornada ela não seja tão desgastante, ela não seja tão insignificante, pelo contrário, ela tenha motivos e razões certas para chegar e alcançar os resultados certos. Quantos têm resultados para alcançar em suas vidas aqui? Será que o meu e o seu resultado, eu tenho resultados, eu preciso alcançar alguns resultados na minha vida? Será que o meu e o seu resultado, eles estão alinhados ao projeto daquele que realmente vai fazer com que os resultados tenham significativa responsabilidade, alcance, visão, perspectiva? Se não estiverem no Senhor, queridos, esses resultados, eles são vãos. Às vezes nós lançamos e demandamos muito esforço, demandamos sacrifício, investimos em dinheiro, investimos em pessoas, investimos o nosso tempo, e isso tudo é porque nós estamos na força do nosso braço. E não é na força do nosso braço que as coisas acontecem. Nós precisamos aprender a parar, refletir, avaliar e descansar no Senhor. Hoje, o projeto e o convite que nós temos feito é que o descanso, ele faz parte de um projeto de crescimento em Deus. O descanso faz parte de um projeto, de um sonho de Deus para a nossa vida. Se o próprio Deus, Ele nos convida a estar com Ele, a caminhar com Ele, é porque Ele tem um ritmo. Ele tem uma forma, Ele sabe os resultados, Ele sabe como alcançar esses resultados, Ele sabe como demandar para cada um de nós a força necessária para que os alvos sejam conquistados. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, talvez numa enfermidade, talvez numa situação de doença, talvez numa situação, de desgaste físico. Nós queremos resultados, porque não tem nada mais importante do que você ver alguém necessitando de ajuda e você não poder fazer. Não tem nada mais importante do que você ver alguém precisando daquilo que você pode dar, mas aquilo que você pode dar não é suficiente para resolver o problema. E nós nos sentimos limitados no Senhor, nos sentimos limitados diante dos problemas e das situações. Mas aí vem Deus, que é o poderoso Deus, aquele que faz toda a diferença, aquele que faz com que nós possamos realmente alcançar o que precisamos nele e resolve uma situação que para nós é impossível. Isso é confiar no Senhor, isso é caminhar com o Senhor, é deixar com que o Senhor resolva as circunstâncias. Caminhar com o Senhor é aprender diariamente com Ele, é lembrar que Ele está ao nosso lado, e Ele pergunta, Ele faz perguntas para nós: o que você precisa? Qual é o anseio da sua alma? Qual é a necessidade do seu coração nessa manhã? O que o seu coração precisa para motivar, para fazer que você esteja motivado verdadeiramente a depender totalmente do Senhor? Não é uma dependência parcial, queridos, é uma dependência total. Descansar no Senhor é entregar. Descansar no Senhor é abrir mão da sua própria lógica de pensar e confiar naquilo que Deus pode e vai fazer por você, em você e através de você. E entregar, eu vou te dizer, não é fácil. Entregar não é fácil, porque nós estamos acostumados a resolver problemas. Todos nós, homens e mulheres, estão acostumados a resolver problemas, a tomar a frente, a resolver a situação.
E entregar é um desafio para todos nós. Por isso, a proposta do Senhor é essa: descanse. Quando eu descanso, eu entrego. Eu preciso parar tudo. Eu preciso entregar totalmente a confiança, a dependência, a situação, as circunstâncias e esperar em Deus. E esperar em Deus fala muito acerca da nossa perspectiva e conhecimento daquele que pode todas as coisas. Será que você tem aprendido ao longo dessa jornada, da sua caminhada, a esperar no Senhor? Será que esperar no Senhor é um grande desafio para a sua alma, para a minha alma? Será que esperar no Senhor faz com que o meu coração se torne angustiado, pequeno, ou você consegue realmente relaxar? Hoje, a proposta que o Senhor tem para cada um de nós é caminhar com o Senhor, estar ao lado dEle e descansar no Senhor. Entregar totalmente o centro, o controle de todas as coisas. Eu quero te dizer que isso vai fazer com que um marco seja estabelecido na tua vida. Isso vai fazer com que você realmente possa abrir os seus horizontes para aquele que tem estado ao seu lado ao longo de todo esse tempo. O Senhor tem estado ao seu lado ao longo de todo esse tempo. Talvez nós não tenhamos percebido quantas vezes o Senhor tem nos ensinado, tem nos mostrado, quantas vezes o Senhor tem tem chamado a nossa atenção, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, estavam ao lado do Senhor, mas não conseguiam perceber, não conseguiam enxergar, porque o que estava à sua frente, o que estava diante dos olhos deles, tirava o foco. Descansar no Senhor é perceber tudo que está à nossa volta, é olhar o que está ao nosso redor e encontrar, de repente, numa simples e insignificativa situação, uma resposta que é de Deus. Às vezes a gente quer respostas grandes, quer que Deus faça, sabe, um trovão lá do céu, a terra abra, para que aquilo seja a resposta de Deus, mas não, às vezes é num cair de uma folha, é num canto de um pássaro que a paz chega, que o refrigério chega, que a confiança chega, porque Deus, Ele é Deus, e fala com cada um de nós individualmente, de uma maneira única, pessoal, exclusiva e poderosa, amém? Terceira coisa, nós precisamos, para descansar em Deus, nós precisamos desfrutar da leveza de Jesus. Diga, desfrutar da leveza de Jesus. Versículo 30 diz assim: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei de uma situação que aconteceu há muito tempo atrás, sobre o que é ter alguém carregando o seu fardo. Esse texto ele fala de um Deus que toma para si o seu fardo, o meu fardo, e faz com que o seu fardo se torne leve. Aquilo que você está carregando, que é pesado, se torne leve. Uma vez nós estávamos indo para um acampamento, estávamos vendo um local para um acampamento do outro lado do rio, e era uma época onde o rio estava baixo, e quando a gente desceu do barquinho lá que nós estávamos levando, nós fomos com uma estrutura grande, tínhamos geradores, tínhamos alimento, tínhamos algumas coisas, nós íamos preparar o local para uma rede de jovens, um culto de jovens que ia ter, um retiro de jovens que ia ter do outro lado. E a gente não conhecia esse local, então a gente estava indo para lá, ia desbravar o local lá, e era um local assim muito ermo, difícil acesso. A gente, quando pisou, saiu da canoa, que pisou no chão, a água engoliu a nossa perna até a metade, né? A gente ficou preso ali num chavascal, numa base de lodo, dificuldade para sair, até a água estava seca, então os peixes estavam pulando para dentro da canoa, batendo na gente, todo mundo, já era noite, estava escuro, estava estranho o local. A gente dormiu na beira de uma praia, de um local que a gente encontrou lá, e no outro dia tinha que caminhar pelo meio de uma floresta lá, no meio difícil, um acesso difícil, para encontrar esse local. Só que tinha, em todo esse nosso aparato, tinha um gerador. Pense no gerador pesado, meu irmão. Negócio pesado. A gente tinha que carregar aquele gerador nas costas, nos braços, e era peso. Então, a gente revezava, um segurava de um lado, outro do outro, às vezes 3 pessoas carregando aquele gerador, muito pesado, né? E
o ambiente era ermo, acidentado, capim batendo na perna, bicho pulando para um lado para o outro, acidentado o terreno, e a gente carregando aquele peso. E tinha alguém entre nós lá que era bem forte, era um fortão mesmo, o camarada era forte. E ele olhou aquela situação e ele disse o seguinte, lá no meio, já a gente estava ainda entrando na mata, ele virou e disse, eu vou pegar esse gerador e vou carregar sozinho. Aí a gente falou, rapaz, não faça isso, é pesado. Ele é pesado, está cansativo, é pesado, você pode se machucar. Ele disse, não, eu vou carregar o gerador só. Ele pegou o gerador, parecia que ele estava pegando, sabe, uma pena. Botou nas costas, preparou, tirou a camisa, fez um turbante aqui na cabeça, botou na cabeça o gerador e levou aquele gerador sozinho, pelo mais de 30, 40 minutos no meio da mata, até chegar no local. O que nós sentimos? Alívio. O fardo pesado foi tirado por alguém que se colocou para carregar algo que era terrível. Ninguém queria carregar aquele gerador. Ninguém queria carregar o gerador. Era pesado, era desconfortável, o terreno era horrível. E aquela pessoa se colocou para tomar para ele todo o peso, todo o fardo, e carregar até o ponto de chegada. Nós nos sentimos aliviados. Quisemos ainda tomar para nós, quisemos ainda dizer, vamos revezar, a gente vai carregar de 4, aí nós já nos sentimos mal, né? Porque o camarada pegou só para ele um negócio, aí toda hora que estava todo mundo reclamando, mas quando a gente viu que ele pegou só para ele, aí a gente disse, poxa, mas não pode. O cara vai carregar sozinho. Vamos tentar dividir, já não é mais tão pesado assim, pode ser que a gente estava fazendo corpo mole, mas não, ele tomou para ele o gerador. Ele levou até o final. O que nós aprendemos? Lembra que a gente tinha que chegar lá, né? Quando chegou lá, o local não dava para fazer o retiro, era terrível. Pensa num local que não tinha condição nenhuma, meu irmão. A gente teve que vir embora com o gerador de volta. Nós tivemos que trazer o gerador, tivemos que trazer tudo que nós carregamos. Não conseguimos nem comer naquele local. Só que na volta, todo mundo queria carregar o gerador sozinho, inclusive eu. Todo mundo queria carregar o gerador sozinho. Sabe por quê? Porque você aprende. Quando você é ensinado, você aprende. Quando você é instruído, você que realmente quer aprender, você começa a avaliar a forma como você tem feito. E você corrige. E você vê que realmente, às vezes, o que você está reclamando não faz sentido. Às vezes, o que você está questionando não tem propósito. Quando você vê alguém passando por uma situação difícil, pior do que a que você está passando, você não se condói, você não avalia um pouco a sua vida e diz, puxa, mas eu estou reclamando da minha vida. Mas tem alguém que está, talvez, numa situação aqui aparente, eu não conheço, eu não falei com ela, mas só em olhar você vê que a situação dela é bem pior do que a sua. E você começa a avaliar aquilo que você está vivendo. Porque a proposta do Senhor Jesus é que nós aprendamos com Ele, verdadeiramente, a sermos leves. E a leveza, ela traz algo especial na vida daqueles que estão à nossa volta, porque quando nós somos leves, nós trazemos um ambiente de leveza em todo o ambiente que nós estamos. Quando nós trazemos, nós somos os embaixadores de Cristo na terra, amém? 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 Você e eu somos embaixadores de Cristo nessa terra, falamos em nome de Deus, estamos aqui falando em nome de Deus, somos aqueles que levamos a bandeira de Cristo, e quando nós somos leves, quando nós trazemos um ambiente de paz, quando nós trazemos um ambiente de refrigério, um ambiente de descanso, àqueles que estão à nossa volta, aqueles são envolvidos pela mesma paz e pelo mesmo refrigério que nós temos carregado. A proposta do Senhor Jesus, olha, vem aprender comigo, porque o meu fardo é suave, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não tenho nada pesado para te dar.
O que eu tenho para te dar é algo suave. Eu vou tomar de você o peso que você está carregando nas costas. Eu vou trazer para mim, eu vou carregar por você, eu vou trazer de você, eu vou arrancar de você esse jugo, esse peso, essa coisa que está te incomodando, e vou te dar o meu, e o meu é leve, o meu é suave, o meu você é capaz de suportar, o meu você é capaz de carregar, você não vai ter dificuldade, mas você precisa aprender comigo. Você precisa aprender e a caminhar comigo. Essa é a proposta do Senhor. Não existe nada mais lindo do que você aprender com quem verdadeiramente pode te ensinar algo. Não existe nada mais especial do que você poder dizer, olha, eu aprendi. E se eu aprendi, você também pode aprender, então eu estou disposto a te ensinar. Nós somos aqueles que aprendem, recebem e instruem, porque esse é o processo de transformação de Cristo nas nossas vidas. O Senhor nos ensina, nós aprendemos e nós podemos transformar e ensinar outras pessoas, e essas pessoas vão transformar a outras. Isso é discipulado. Isso é discipulado. É você poder caminhar com alguém e da mesma forma que você está caminhando, você tanto está aprendendo, mas você também está ensinando. Nós somos motivados por isso, a igreja ela é motivada por isso. E não há nada mais lindo do que nós aprendermos com quem de fato vai fazer a diferença na nossa vida. E aquele que vai mudar histórias, aquele que vai trazer, ele vai tirar de você o peso, o fardo, o cansaço, aquilo que talvez está sobrecarregando o ambiente onde você está. Você não quer ser aquela pessoa que quando você chega no local, as pessoas olham de lado e dizem, puxa, lá vem ele, lá vem ela. Ele não para, ela não para, só critica, não vê nada positivo, não consegue trazer uma palavra de motivação, não consegue trazer um ambiente de paz, ela simplesmente chega e traz confusão, e piora uma situação que já estava ruim. Você quer ser aquele que tem a resposta. Você quer ser aquele que quando as pessoas vêm chegando pela porta, eles digam, ainda bem que você chegou. Eu não vi a hora de você entrar por aquela porta. Eu não parava de te ligar porque você precisava estar aqui. Era de você que nós precisávamos. Isso faz toda a diferença, querido. Isso faz toda a diferença quando você está descansado e descansando em Deus, e quando você está carregando as coisas e fazendo as coisas do seu próprio jeito. O descanso do Senhor te propõe não só ter na sua vida paz, refrigério, mas também trazer paz e refrigério à vida dos outros. O descanso do Senhor, a proposta do Senhor, ao longo de todo esse ano que nós passamos, 2024, estamos já quase findando 2024, e aí avalie um pouquinho tudo aquilo que aconteceu na sua vida, quanto foi investido, né, no tempo, Gessel, cadê os líderes de Gessel? Quanto foi investido no tempo, de projeto, vamos pensar, a palavra já está lá, legal, mas o que a gente vai fazer, as dinâmicas, o que a gente vai fazer, o discipulado, o que vai vir depois, o tempo de mesa, e não é só aquilo, os telefonemas, as ligações, o cuidado, às vezes que você recebe uma palavra e que alguém está desesperado e que você precisa trazer paz, que você precisa trazer uma resposta, que você precisa orar junto, que você precisa de repente ouvir a voz de Deus, Essa semana eu falava com a Ritângela, e ela falava, olha amor, eu liguei para a irmã e na hora que eu liguei ela disse, puxa pastora, que bom que a senhora ligou, porque eu estava precisando mesmo, eu precisava de algo, ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando, queridos, Deus está toda hora falando conosco, e se numa hora como essa, no meio de um trabalho, porque ela não ligou numa hora em que ela não estava fazendo nada, ela parou o trabalho dela e mandou uma mensagem. E às vezes você pensa que é nada. Eu vou mandar uma mensagem, será que eu vou incomodar? Não, é a hora que Deus está dizendo para você fazer. E se você estiver alinhado com Deus, você vai ser tempo de resposta na hora certa, vai ser refrigério na hora certa para aquele que está ansiando por algo, simplesmente de uma palavra, simplesmente de uma oração, simplesmente dizer, puxa, tem alguém pensando em mim. Isso é algo que vem de Deus. Isso não tem como você dizer que não foi pensado, foi projetado. Não, isso é Deus. É Deus usando a sua igreja para ser instrumento de bênção,
para ser instrumento de resposta na vida daqueles que necessitam. Quantas pessoas às vezes me ligaram no momento que eu estava extremamente necessitado de ouvir uma palavra, e simplesmente o irmão coloca lá: pastor, estou orando por você. Querido, isso faz toda a diferença. É sinal que tem alguém pensando em você. É sinal que tem alguém que está se colocando na brecha pela sua vida. E assim nós precisamos fazer uns com os outros, porque esse descanso, ele requer ensinamento, dedicação e confiança. O descanso em Deus requer ensinamento, dedicação e confiança. Eu e você precisamos aprender. Eu e você precisamos confiar. E eu e você precisamos replicar isso uns nas vidas dos outros, amém? Quando aprendemos com aquele que realmente pode mudar a história, vamos fazer história. Quando aprendemos com aquele que realmente pode mudar o curso da vida, mudar as circunstâncias, nós vamos mudar a história. O descanso é uma arma poderosa de guerra. O inimigo deseja, muitas vezes, ele anseia para fazer com que eu e você sejamos escravos, preocupados, nos esforçando, deixando a fé de lado e buscando resolver as coisas com a força do nosso próprio braço. Mas Deus, ele quer se colocar nesse meio e fazer um divisor de águas, um divisor da história. Deus, ele quer entrar e quer mudar a história. O que era o André antes, o que é o André agora. Aprender a descansar no Senhor. O Salmo 62, 5. Salmo 62, 5. Diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Amém? Você pode dizer isso, minha alma? Diga isso comigo, a minha alma, descanse em Deus, porque dele vem a minha esperança. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 4 e 7 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Filipenses 4, 4 e 7. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Diga, perto está o Senhor. Não andes ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas, e com ações e graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que guarda os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Guardará os corações e as mentes de cada um de nós em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento. É uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que a nossa mente ela não consegue compreender, captar, mas ela ultrapassa, ela excede o entendimento. E ela guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz, nós só encontramos em Deus. Nós só encontramos com aquele que realmente está disposto a nos ensinar. Você não vai conseguir encontrar essa paz correndo. Você não vai conseguir encontrar essa paz se você não parar, confiar, abrir mão, sair do controle, sair de cena. Sabe, eu falava no Gessel esses dias que nós precisamos aprender a sair de cena. Nós precisamos aprender a sair do foco e deixar o Senhor ser verdadeiramente aquele que reluz, aquele que brilha, aquele que aparece. Porque toda vez que a gente se coloca na situação para tentar resolver as coisas do nosso jeito, nós nos pegamos falando de nós mesmos. E o que nós não queremos isso, nós queremos falar da parte de Deus, o descanso de Deus, a paz de Deus, essa paz que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus, é a proposta do Senhor para as nossas vidas. É algo que a nossa mente não consegue captar, mas que o nosso coração consegue entender quando ela chega. A paz de Deus, ela é totalmente entendida quando nós estamos em conflito e o Senhor vem e resolve uma situação. Quantas vezes isso já aconteceu na minha vida? Em que o conflito se instaurou, em que a confusão se instalou, e eu oro ao Senhor e digo: Deus, resolve isso para mim. Essa é a minha oração. Acredite, dá certo. Você quer saber como resolver uma situação? Você para tudo e você diz: Senhor, resolve isso para mim.
Eu não tenho como, o Senhor tem. Queridos, nunca, nunca, acredite no que eu estou lhe dizendo, nunca, o Senhor deixou de resolver um problema quando eu busquei e entreguei confiadamente a Ele o problema e a situação. Ele sempre entrou com resposta. Nem sempre a resposta foi a que eu queria, mas sempre foi a resposta que eu precisava. E isso faz toda a diferença. Às vezes a resposta que você quer não é a resposta que você precisa, mas é aquela que você... A resposta que você quer não é a melhor resposta, mas é aquela que você precisa. Então, se vem de Deus, é a melhor resposta, amém? Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Eu quero convidar você que precisa verdadeiramente descansar no Senhor. E não importa qual a área, seja física, seja emocional, seja espiritual. Se você está cansado, se você está se sentindo cansado, se os seus ombros estão pesados, se os seus ombros estão, sabe, você está sentindo o peso daquela canga, daquele peso lá, aquele jugo, porque o boi novo, ele se bate. O boi velho, ele já sabe o caminho. Ele já sabe como arar aquela terra, ele sabe que ele tem que chegar e voltar pelo outro lado, e ele faz aquilo com muita tranquilidade. Mas quando o boi novo está do lado dele, ele não suporta aquele peso, ele não está acostumado a ter nada atrelado ao pescoço dele. E ele começa a se bater, e isso cansa. E pelo cansaço, ele aprende. Ele aprende o caminho porque o boi velho é mais forte, o boi velho é seguro, ele já sabe o que fazer, ele vai conduzir aquele caminho, não vai deixar ser influenciado. Ele não vai ser influenciado talvez pelo desespero daquele boi novo. Ele vai aprender, ele vai ensinar o caminho. Então, talvez você está agoniado com essa canga no seu pescoço, você está ficando, sabe, aflito, mas o Senhor vai te ensinar, vai me ensinar a descansar nele, a confiar nele e a esperar que a resposta certa virá. Então, eu quero te fazer um convite nessa manhã. Nós vamos adorar o Senhor, vamos buscar em Deus, cantando, adorando, e se você tiver desejo de vir à frente, eu queria orar com você.